A Rádio Pavio que Fumega apresenta Psicologia Pastoral com o pastor e psicólogo Djalma Lopes. Olá, caros ouvintes, é uma satisfação poder contatar com você aqui pelas ondas da Rádio Pavio que Fumega, na direção geral do jornalista Samuel Souza. Eu sou o pastor e psicólogo Djalma Lopes e me sinto honrado em poder contactar com você para inicialmente estarmos falando sobre o tema depressão. Depressão, eu acho que é sempre um tema muito pertinente. Em pelo menos 5 encontros, nós estaremos falando sobre o tema depressão. Um salmo que nós podemos utilizar aí, logicamente, para iniciarmos as nossas reflexões é o Salmo 42. Logicamente que a nossa abordagem é uma abordagem psicológica, mas podemos tratá-la como uma abordagem psicoteológica, onde nós vamos utilizar elementos da psicologia associados com alguns outros elementos da teologia bíblica. Eu milito na área da psicologia há 25 anos, mas quando tenho a possibilidade fazemos conexões, ligações aí com alguns elementos da teologia que nós achamos viáveis. O Salmo 42 diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Há um momento que o salmista expressa a angústia da sua alma e ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te desesperas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Esse é um texto bíblico que nós podemos utilizar aí para introduzirmos aqui as nossas reflexões sobre depressão. O cristão pode ficar deprimido? É uma questão que a gente pode colocar. Nós temos homens na Bíblia que ficaram deprimidos. A depressão ela tem uma origem espiritual ou ela também é subproduto de uma má condução ou manifestação de questões fisiológicas, questões internas, hormonais do nosso organismo? E nós vamos procurar aí entender alguns elementos da depressão. A depressão também pode ser resultado de questões ambientais que não são muito bem administradas. São situações as quais nós podemos pontuar ao desenvolvermos, ao passarmos pela temática depressão. O desenvolvimento de reflexões sobre a depressão é sempre muito oportuno, pois ele nos dá a oportunidade de revermos, de perpassarmos por conceitos altamente relevantes e importantes, com vistas a entendermos então a possível origem da depressão, bem como as formas mais objetivas
quando nós falamos em formas mais objetivas, formas mais claras, mais bem fundamentadas, porque no campo da subjetividade, do achismo, tem muita gente que acha de muita coisa, nós achamos muita coisa. Agora nós procuraremos, com base nos elementos da psicologia, tratarmos objetivamente do tema depressão e como podemos identificar aí as suas origens e como podemos tratá-la da melhor forma possível no contexto da nossa vida cotidiana. Então nós teremos a possibilidade de entendermos as formas mais objetivas para lidarmos com o sintoma depressão. O sintoma depressão. Eu quero, no transcurso desse nosso estudo, voltado aqui para a psicologia pastoral, que foi a área que me foi confiada para compartilhar com você, me foi feito convite pelo jornalista Samuel Souza. Em psicologia pastoral, então, eu quero me ocupar na apresentação de 3 definições ou condições relacionadas à depressão. Tá? 3 definições ou condições relacionadas à depressão. Eu quero procurar ser bem pedagógico com você, bem compassado, no sentido de agregarmos aí uma qualidade na exposição e no entendimento do conteúdo que está sendo veiculado aqui pela Rádio Pavio que Fumega. Primeira condição ou definição relacionada à depressão. A depressão, ela pode ser resultante de problemas ambientais enfrentados por uma pessoa. É muito mais fácil, no contexto capitalista, no contexto social, procurarmos condições mais imediatistas para lidarmos com alguns problemas. Eu já tive, por exemplo, pacientes em que a gente percebia em alguns pais a ideia de que não, eu vou dar para o meu filho aquilo que ele quer. Se ele quer viajar, ele quer ir para Disney, então vamos propiciar essa viagem, comprar algum presente. E que mal tem nisso? Absolutamente não tem mal nenhum nessa questão. A grande questão é que às vezes existem outros fatores que estão integrados à origem, ao surgimento do episódio depressivo na vida de uma pessoa. Razão pela qual nós estabelecemos aqui esse primeiro tópico. A depressão pode ser resultante de problemas ambientais enfrentados por uma pessoa. Às vezes o ambiente não está muito bom, não está correspondendo. O ambiente não é o mais satisfatório para a manutenção das boas relações interpessoais, né? Relações com as pessoas. Nós fomos chamados por Deus para mantermos boas relações interpessoais. A primeira relação interpessoal ocorreu entre Deus e a sua primeira criação, que foi o homem, né? Adão. Então ele se relacionava com Adão. Posteriormente, quando de uma das costelas de Adão, quando Adão estava acometido daquele sono, ele dormiu,
E de uma das suas costelas Deus fez a sua esposa. Então começou a haver uma ampliação das relações interpessoais. Eu não estou querendo aqui ficar espiritualizando as coisas, absolutamente. Mas é utilizando-nos de recursos da teologia bíblica para incorporarmos a uma base psicológica e podermos aí, a partir dessas conexões, estabelecermos considerações elucidativas para a questão, o nosso tema, não é, em voga, que é a depressão. Então, a depressão pode ser resultante de problemas ambientais enfrentados por uma pessoa. Quando, por exemplo, o processo de comunicação familiar não vai bem, nós podemos aí ter um problema instalado no ambiente familiar em função dessa comunicação que não é satisfatória. E alguns membros da família podem desenvolver algum tipo de depressão. Comunicação. Agora, a comunicação é uma questão assim muito ampla. Tem gente que acha que comunica as coisas. Quantas vezes que às vezes eu estou num estabelecimento comercial e você não tem aquela comanda, não é? Hoje em dia nós temos aquela comanda eletrônica, a pessoa chegou e coloca lá os valores e você vai no caixa e você pode até dar uma olhadinha na tela lá para ver quais os valores que estão computados. Agora, às vezes não tem comanda, não tem nada, fala, não, acerta lá no caixa, lá, né? E às vezes os valores eles estão um pouco mais elevados, né? Dificilmente, às vezes, o valor está para baixo, é raro. Às vezes o valor está um pouco mais elevado. E às vezes quando você vai falar com aquele balconista, ele não tem muita paciência para lidar com você, não. Quantas situações empresariais que eu já vivenciei, até já acompanhei enquanto psicólogo industrial, né? Enquanto uma assessoria que a gente eventualmente pode fazer para alguma pessoa no ambiente empresarial. Quantos processos eles ficam comprometidos porque as pessoas não se comunicam bem, às vezes por uma insegurança até de passar as informações que se eu passá-las totalitariamente, essa pessoa ela pode me ultrapassar no ambiente empresarial, às vezes por conta de uma insegurança. Ou então, por uma predisposição que a pessoa tem de não estar minimamente sensível se o outro está entendendo ou não o que eu estou falando. E essa questão, eu espero que você esteja me entendendo, esses pormenores às vezes eles são transpostos para o ambiente familiar. E às vezes na própria família não nos comunicamos bem. Achamos que as pessoas devem entender, eu falei uma vez, achamos que as pessoas devem entender na íntegra aquilo que eu comuniquei, mas às vezes pode ser que eu não me comuniquei bem. Não é? Pode ser que eu não me comuniquei bem. Pode ser que eu não estou detalhando para aquela pessoa informações relevantes para que ela tenha um entendimento de algum tema, de algum assunto que está sendo ventilado, que está sendo falado entre o casal, entre pais e filhos, e na família como um todo. Comunicação que é muito, muito conhecido esse tema, né? Você tem o emissor, o receptor, a mensagem, o feedback, a retroalimentação, o retorno daquilo, não é, que você está comunicando. Existem as formas de você se comunicar,
agora estamos nos comunicando por esta via radiodifusiva, né? Pela rádio Pavio que Fumega, com muita honra. Mas existem formas, não é? Nos comunicamos via celular, nos comunicamos verbalmente, pessoalmente, presencialmente. Nos comunicamos também através dos nossos gestos, a chamada metacomunicação, né? Há uma composição de fatores gestuais associados à nossa verbalização, que caracterizam aí a comunicação, o processo de comunicação. Mas a comunicação ela é um pouco mais complexa e nesse momento eu quero falar um pouquinho com você sobre um homem que falou sobre comunicação, um homem chamado Václavic. Esse homem, em 1973, já faz algum tempo, ele transcendeu, ele foi além do tema mais coloquial, mais popular da comunicação. E ele disse que o grupo familiar ele se comunica de algumas formas. O grupo familiar ele se comunica através do olhar, do espaço, do silêncio e do movimento, tá? Então, para o Václavic, a comunicação ela transcende esses aspectos, essas variáveis que coloquialmente, né, no popular, ou mais comumente conhecidas, nós falamos, emissor, receptor, a mensagem, feedback, etc. e tal. Não, para ele, as pessoas também se comunicam pelo olhar, pelo espaço, pelo silêncio e pelo movimento. O olhar para mim é extremamente importante. Eu tenho dificuldade, às vezes, desde que quando eu vou lidar com um fornecedor, na nossa sociedade, do corre-corre, só que é um corre-corre sem qualidade. Né? Tem pessoas que eles se vangloriam porque fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo, só que de repente não faz nenhuma bem. Nós precisamos fazer algumas coisas, ou uma delas, com excelência. Essa coisa de fazer 2, 3 coisas, ela é muito relativa, depende do que eu estou fazendo. Eu posso estar com uma água no fogão para ferver, para fazer o café, e posso estar lendo alguma coisa. Mas a água está lá. Né? Agora, dependendo do que, nós precisamos ter uma atenção um pouco mais concentrada naquilo que está sendo dito. Hoje em dia nós vivemos um momento das comunicações onde as pessoas estão o tempo todo com o seu celular. Eu não tenho absolutamente nada contra o celular. Eu tenho meu celular. Eu muito vagamente faço as minhas postagens ou as minhas consultas na internet. Mas existem pessoas que vivem diuturnamente ligadas, conectadas ao celular. E é um problema de cada um. Mas à medida que nós nos relacionamos com o outro, é importante também que em algum momento a gente dê uma atenção. Eu vejo pessoas em restaurantes, né? Às vezes você está de repente você está no metrô, no ônibus, as pessoas estão o tempo todo com o celular. E às vezes tem pessoas que estão conversando com o outro, mas estão conectadas no celular. E as pessoas advogam a seguinte tese, eles defendem a seguinte tese: não pode deixar que eu estou te entendendo. Mas a coisa mais desagradável que tem é você conversar com alguém
salvo alguma eventualidade, mas você conversar com alguém e essa pessoa não está atenta àquilo que você está falando. Com todo respeito, eu não estou querendo adentrar na tua vida privada. São reflexões que propiciam reverberações, não é? Daquilo que nós estamos aqui falando. Às vezes aquele pai que não conversa com o filho olhando nos olhos, aquele esposo que também não fala com a esposa olhando nos olhos, com aquela qualidade de tempo, não é? com aquela qualidade de tempo. Então, é isso que eu percebo na teoria de Watzlawick em 1973. Ele catalogou aqui essas questões. O homem se comunica também pelo olhar. Eu me lembro, há uma expressão na Torá. A palavra Torá, me permita falar isso para você, eu sou um psicólogo. Agora, você já me conhece, eu sou pastor e sou psicólogo. E tendo essas duas formações e acessando com alguma frequência as questões da área da psicologia e da teologia, nós fazemos essas conexões com naturalidade. Então há uma expressão que consta na Torá bíblica, né, especificamente no livro de Números, onde o Senhor ele manifesta a sua intenção de abençoar Israel. E ele chamou Moisés para que desse a orientação a Arão, seu irmão, que foi o primeiro sumo sacerdote israelita. Agora veja, só uma questão do olhar aqui, para sermos bem objetivos. O Senhor disse a Moisés para que ele comunicasse a Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, a forma de como ele abençoaria os filhos de Israel em nome de Deus. Então ele dizia assim, nessa bênção, que é muito conhecida, está lá em Números, capítulo 6, versos 24 ao 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A coisa mais desagradável que tem é quando você conversa com algumas pessoas que se julgam poderosas dessa vida, e às vezes na nossa relação com alguém nós podemos nos achar na relação do ganha-perde. Sabe o que é a relação do ganha-perde? Eu ganho, o outro perde. Eu acho que eu sou mais intelectualizado, mais articulado. Você pode até ser, mas sempre respeitando o outro. Agora, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E às vezes algumas pessoas que se julgam super poderosas, conversando com alguém, às vezes nem levanta muito bem o rosto, não dá aquela atenção devida. E às vezes isso é refletido, reverberado no ambiente da família. Então, o olhar. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Quer dizer, o Deus que levanta o rosto e olha para você, que está interessado na história. Então, alguns processos depressivos, eles podem ser desencadeados. Não estou querendo aqui falar do ponto de vista totalitário. Não, existem algumas questões que nós vamos falar. A depressão endógena, no caso aqui a depressão exógena, que é aquilo que vem de fora. A endógena nós vamos falar num outro tópico. Né? Então, o olhar. Um outro ponto aqui colocado por Watzlawick é o espaço. Existem pessoas que me dão prazer de me comunicar com uma pessoa, que a gente se aproxima. E tem outras que a gente conversa assim como num corredor. Tá, o que você quer? O que você quer falar? O que você quer?
né? Fala. Tá, tô entendendo, fala. Quer dizer, a pessoa está demonstrando para você que ela não está muito afim de... Ela está dando algumas sinalizações, algumas indicações que ela não está muito afim de falar com você. E às vezes isso também é reverberado, é repercutido dentro do lar. Então, o olhar, o espaço, e aí nós vamos falar de outros pontos que são colocados, destacados por Václavic no nosso próximo encontro. Por hoje nós ficamos por aqui. Foi uma alegria muito grande, né, receber esse convite pela direção geral, na pessoa do jornalista Samuel Souza, e poder dar essa contribuição a você sobre psicologia pastoral. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus permita que tenhamos aqui o nosso próximo encontro. Se Ele permitir, aqui estaremos na Rádio Pavio que Fumega para darmos continuidade às reflexões sobre depressão. Que Deus abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você ouviu Psicologia Pastoral com o pastor e psicólogo Djalma Lopes.